Graça, Rafa e Ju, e hoje nós queremos deixar uma mensagem especial para você. O mundo está em colapso, só se ouvem más notícias. Medo, doença, morte, dívidas, pânico. Todos estão só preocupados com a saúde e com as dívidas. Mas hoje nós viemos aqui para te levar a enxergar por uma outra perspectiva, aquilo que os nossos olhos não podem ver. Deus quer nos ensinar algo com tudo isso. Eu sei que o nosso desejo é que Deus sare a nossa terra. Deus sare a terra do nosso coração. Eu tenho certeza que a sua oração também é essa. E eu queria deixar um verso aqui para você meditar, que está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Deus vai sarar a nossa terra. Deus vai sarar a terra do nosso coração, se aprendermos o que Ele quer nos ensinar. No Salmo 144:4 diz assim: o homem é como um sopro, e os seus dias são como a sombra que passa. Primeira lição que nós tiramos de tudo isso é que nós somos totalmente dependentes de Deus. De repente a gente percebe o quão vulnerável a gente é. Um dia a gente é livre para cumprir a nossa rotina, ir para lá e para cá, resolve isso, e no outro dia a gente não pode nem mais sair de casa. Um dia a gente tem saúde e no outro a gente teme com que a gente nem exista mais. De uma hora para outra, tudo parou. E a gente não tem mais o controle sobre o nosso futuro. E aí a gente percebe que nós precisamos de Deus. Porque é Ele que dá o ar que eu respiro, que você respira. Então, Deus vai sarar a nossa terra, se dependermos totalmente dEle. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. A segunda lição que tiramos no meio do caos é que nós precisamos viver em comunhão. Talvez antes de tudo isso, você não tenha tido noção de quanto você precisa de alguém, de quanto você não é autossuficiente, enquanto nós precisamos ajudar e ser ajudados. Talvez a gente vive no nosso mundo egoísta, mas agora nós precisamos uns dos outros. Não faz falta um abraço, um toque, um sorriso. Faz muita falta. E hoje nós precisamos aprender a amar, precisamos aprender a perdoar. Porque nós não vamos conseguir sobreviver sozinhos. Deus vai sarar a nossa terra, se vivermos em comunhão. Em 1 Timóteo 5:8 diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. A terceira lição que a gente pode aprender com tudo isso é que nós precisamos cuidar da nossa família. Antes de tudo isso acontecer, a gente dizia que a gente não tinha tempo. Os nossos filhos passavam o dia inteiro na creche, na escola, nossos maridos no escritório e nós naquela correria louca. A família é o primeiro ministério, é o ministério mais importante que Deus nos entregou e nós precisamos cuidar dela. Muitas vezes nós nem víamos os nossos filhos crescendo, quando a gente viu já estava grande e a gente não aproveitou nenhum momento com eles. O que a gente tem deixado de legado para nossa casa, ou a gente tem cuidado de tudo, menos da nossa família? É tempo de cuidar da nossa família, é tempo de nos dedicar, de ensinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. A família é o bem mais precioso que Deus nos deu. Deus vai sarar a nossa terra se cuidarmos da nossa família. Em Lucas capítulo 14, versículo 18, diz assim: mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. A quarta lição que tudo isso nos ensina, a quarta lição no meio ao caos, é que nós não devemos dar mais desculpas. Talvez você falou muitas vezes: eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de buscar a Deus, eu não tenho tempo de orar. Mas agora que tudo parou, parece que continua a mesma coisa. Agora que você tem tempo, qual vai ser a sua desculpa? E hoje eu queria dizer, na verdade, que o que tirava a nossa vontade de buscar a Deus
É o que estava no nosso coração. Nós temos que olhar para a busca de Deus, para a palavra, para a oração, para estar na presença de Deus como alguém que busca um tesouro especial. Que você tenha isso dentro de você. Que você elimine da sua boca as suas desculpas. O tempo, a correria, agora não dá mais para falar isso. Então você pode ter certeza que Deus vai sarar a nossa terra, se nós eliminarmos as desculpas. Em 1 Coríntios 3, 16 diz assim: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Quinta, última e mais importante lição que nós podemos tirar de tudo isso. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Agora que a gente não pode mais ir até a igreja, ir até o prédio, igreja, nós percebemos o quão distante nós estávamos de ser igreja. Nós dependíamos de ir ao culto, de ir à igreja para poder adorar, para poder louvar, para poder ler a palavra, para poder buscar a Deus. Agora nós percebemos que o templo verdadeiro estava abandonado. Nós precisamos mudar urgentemente essa situação. Nós precisamos urgentemente nos voltar a Deus, voltar ao primeiro amor. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ler e conhecer muito mais a sua palavra. Nós precisamos jejuar mais. Nós precisamos, de verdade, nos arrepender. Deus vai sarar a nossa terra se nós formos templo do Espírito Santo de Deus. Aprendemos lições preciosas nesse tempo. Agora a gente pode enxergar o que realmente importa. Deus está nos alertando. Nós precisamos nos arrepender. Ele permitiu que tudo parasse, para que a gente, enquanto ainda há tempo, para que a gente se desperte. É isso. E preste muita atenção, Deus não vai agir se nós não dependermos totalmente dele. Deus não vai agir se nós não tivermos comunhão, união. Se nós não cuidarmos da nossa família, Deus não vai agir. Se nós não pararmos com as nossas desculpas, Deus não vai agir. Se nós não formos verdadeiramente templo do Espírito Santo, Deus não vai agir. Então, nesse tempo, o mundo está em colapso, mas Deus não saiu do controle. Ele espera um verdadeiro arrependimento para que haja depois um verdadeiro avivamento. É isso aí. E queremos encerrar e que você medite todos os dias nesse tempo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. É isso aí. Essa mensagem nós queremos deixar para você. De graça recebeste? De graça dá.